Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. Bem, nós vamos trabalhar então, estamos trabalhando religiões mundiais, e eu estou iniciando com o conceito de crença. E depois vou falar sobre o conceito de religião para entrarmos então no hinduísmo, budismo, islamismo. E eu pretendo no final falar um pouco sobre religiosidade brasileira, só para fazer o fechamento, mas acho que judaísmo também, vamos trabalhar um pouco do judaísmo. Bem, Valdeir Contaif é o meu nome e aqui estamos nós para trabalhar sobre isso. Quando a gente fala sobre crença, a pergunta que é inicial é: o que é isso? O que é crença? Né? As primeiras definições que envolvem mais dicionário, enciclopédia e alguns manuais sobre religião, vai dizer que crença é o ato ou efeito de crer. E isso é bem lógico, mas também é um conjunto de ideias. E essas ideias são ideias religiosas que são compartilhadas por pessoas, né? São partilhadas ideias de fé, de convicção e de credo. Então, o conjunto das ideias também forma o que a gente chama de crença. E é ainda o pensamento. Que tipo de pensamento? O pensamento que se crê por verdadeiro, que se acredita que tem verdade nele ou que tem segurança. É o pensamento da certeza, da confiança. Isso é crença, né? Eu tenho a crença de que os dias melhores estão para vir. Então, existe esse pensamento bom que trabalha dentro de nós, né? De fato, se você pensar em crença, vai ver que se estabelece como uma convicção. Não tem como nós pensarmos em crença sem pensarmos em certeza, sem pensarmos em convicção e sem pensarmos em asseveração, porque somos nós que escolhemos crer, né? Então, essa convicção é uma convicção como? A respeito de uma verdade ou relacionada a alguma afirmação que se tem quanto à realidade de um ser, ou de uma coisa, ou de um fenômeno, né? Então, quando a gente tem uma convicção a respeito de algo, a gente diz que nós temos uma crença, né? Quando eu estava olhando, por exemplo, o dicionário Michaelis, que é um dicionário que eu gosto, ele acrescenta que a crença se refere a algo quando não se tem provas conclusivas ou quando não se tem confirmação. É uma coisa que o dicionário acrescentou de tanta coisa boa que fala, aí ele acrescentou isso, né? Ou seja, não se tem algo racional daquilo que se acredita. Então, um dos exemplos que o dicionário coloca é a pessoa ter uma crendice fora da realidade, como quem acredita, por exemplo, em algo místico, né, que só tem valor para os seguidores daquilo e não tem valor para outros. Né? Então, isso é um jeito de afastar o conceito de crença dele tanger a verdade e a realidade, né? Mas, claro, existe essa acepção também, né? Mas não é esse tipo de crença que nós estamos falando aqui, quando estamos lidando com crença, pensando na crença religiosa, né? Na crença no sobrenatural e buscando, é claro, alguma coisa que seja plausível, né? E que construa o bem, que seja saudável para a psique humana, né? Então, quando eu falo em crença, não devo buscar algo afastado da realidade, mas algo que a gente possa receber com alguma segurança, né? Então, nessas construções também, se pensa no objeto de uma crença, porque a pessoa pode escolher um objeto como a sua crença, né? Por exemplo, se essa crença está numa pessoa,
num familiar, por exemplo, né? Eu creio nos valores desse meu familiar, do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, do meu professor, né? Ou eu creio na instituição que possui valores que eu considero que esses valores são bons, né? Então, tudo isso está dentro desse conceito de crença, que serve para a gente aqui como um ponto de partida, para a gente botar um solo, né? Uma base, né? Mas a gente pode dizer, e aqui eu estou avançando um pouco, que a crença é um estado psicológico. E eu digo que é um estado porque no momento você pode crer e no outro momento você pode deixar de crer, né? Você pode descrer, né? E é certo a gente ter isso como pensamento para que esse estado psicológico se estabeleça. A gente sabe que alguns processos acontecem e esse processo é um processo de apropriação de uma verdade ou apropriação de uma ideia. Então, se eu me aproprio de uma verdade, se eu me aproprio de uma ideia a respeito de algo que eu tenha como valor, que tenha valor intrínseco, então eu tenho a respeito disso uma avaliação favorável, né? E eu entro em relacionamento, ou em relação, ou relacionamento que é mais profundo, de quê? De convicção. E eu posso afirmar, então, sobre isso como verdade, então eu tenho construído uma crença, né? E o nosso interesse aqui, como eu estou dizendo, é a crença religiosa, referindo a quê? Referindo àquelas atitudes que as pessoas apresentam diante do sobrenatural ou do extraordinário, né? Aquilo que eu posso referir como sendo além da realidade comum, né? Ou seja, propriamente o espiritual mesmo, né? Algo que eu possa ter consideração de fé, que seja digno da minha consideração de fé. Então, sabendo que a crença pode levar ao comportamento religioso, e isso normalmente é o que a crença faz, né? Então eu preciso tomar um pouco de cuidado com aquilo que eu creio, né? Conforme o direcionamento da minha vontade, eu preciso lutar para que isso seja plausível, né? Tenha plausibilidade naquilo. Então, pode haver, dentro do relacionamento com a crença, pode haver crédulos que são praticantes da religião. Mas também pode acontecer que tenha praticantes da religião que não sejam crédulos, ou seja, que não sejam crentes. Alguém pode praticar uma religião por um outro motivo, né? O comportamento religioso, ele sempre é um comportamento escolhido. Eu vou repetir isso muitas vezes. O comportamento religioso, ele é escolhido. A crença é uma escolha, ela é volitiva, ela tem motivo e uma motivação que me faz escolher crer e continuar crendo, né? Então, a crença religiosa ela tem uma afinidade com a veneração. Algumas pessoas fazem distinção entre veneração e adoração. Dá para fazer, mas não é próprio fazer distinção entre essas duas coisas. São conceitos muito próximos, né? Aquilo que eu venero está muito próximo daquilo que eu adoro, né? E eu estou falando com relação ao sobrenatural, né? Estou dizendo alguém que seja venerável de uma ordem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a veneração espiritual, ela necessita de fé, né? E a fé é você crer naquilo que você tem experiência. A Bíblia diz que você ouve e você discerne que aquilo que você ouviu é a palavra de Deus. Então a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso, a fé não é cega, de acordo com a Bíblia. Ela precisa ser razoável, entendeu? A Bíblia não prega a fé no absurdo, né? E isso é muito bom, porque é o Deus que nos deu inteligência
e a capacidade de pensar. E ele está preocupado que a nossa fé seja uma fé inteligente. E é por isso que em Salmos diz, né? Não sejam igual a mula e o cavalo, que colocam freios na sua boca para guiar para onde vai, né? Caso contrário, alguma coisa ruim vai fazer contigo, né? A crença religiosa, e eu estou sempre colocando a boa crença, né? Ela tem afinidade, então, com a veneração, com a adoração do sobrenatural. E ela pode se relacionar com a ideia ou conceito de que o sobrenatural intervém no universo e na vida humana. É claro que alguém pode crer no Deus intangível, né? Pode crer num Deus que é só, ele é apenas elevado, mas ele não é imanente, é só transcendente. Pode ser. E a pessoa vai render homenagem, né? Não existe crença na humanidade e religiões em deuses que são apenas transcendentes, como existe também deuses que são imanentes. E algumas, bem raras, a divindade é imanente e transcendente, que é o caso do cristianismo, né? Então, a religião tem essa afinidade. Ela pode se relacionar com essa ideia, com esse conceito, e crer que o sobrenatural pode realmente agir na minha vida e na sua vida. Pode também se relacionar com essa contemplação do sobrenatural. A pessoa pode fazer isso. Ou do que lhe é referente, não do sobrenatural, mas que é referente ao sobrenatural, de um modo que faça a pessoa pensar e receber valores daquilo que ela coloca como sua crença, receber costumes, realizar práticas, ter argumentos, regras, princípios, até leis que regulem ou que proponham um comportamento específico que se apresente como advindo de revelação ou de inferência à revelação, à manifestação do sobrenatural. Então, para o nosso interesse específico, estamos trabalhando em religiões mundiais, né? Nós podemos estabelecer algumas coisas. E eu queria que você entendesse esse relacionamento. De um lado, eu tenho a verdade. De outro lado, eu tenho as crenças. Então, eu tenho verdades, ou vou botar no singular para ficar melhor, verdade e crenças. Então, a verdade, ela pode ter uma interseção, uma linha de interseção com a crença. E a crença pode ter uma linha de interseção com a verdade. Então, o que está nesse meio, eu diria assim, é crença verdadeira. É a crença de intermeio com a verdade. Então, essa crença, eu digo, é uma crença verdadeira, no sentido de saudável, de plausível, de não absurdo, não absurda, uma crença que faz bem e conduz a alma para a segurança. Então, é disso que eu estou falando, né? A crença, de uma forma geral, ela então é uma adesão. E ela, como adesão, ela é adesão a um julgamento. E essa adesão, ela importa na atitude de certeza. E toda atitude de certeza é sempre afirmativa. Então, eu vou voltar ao que eu disse mais ao início. A afirmação, a asseveração, a afirmação, ela cria a crença. Não que a crença é criada pela imaginação. Estou dizendo que o fato de você afirmar aquilo que está no mundo da verdade e a crença, ela está na interseção, então essa afirmação cria a minha crença, entende? Ela cria a nossa crença comum. Então, a atitude de certeza, ela decorre tanto da razão teórica, demonstrável, como da razão advinda do princípio de autoridade, ou do valor que as testemunhas que disseram, que viram, que conhecem, que creram, que experimentaram, têm.
Então, a crença tem isso. Ela pode ser demonstrável teoricamente ou ela pode estar dentro do âmbito do princípio da autoridade, pelo valor da testemunha ou dos motivos afetivos, dos sentimentos que me levaram a crer, ou dos motivos ativos, o desejo de crer, né? Então, na crença, a adesão do espírito se realiza sempre por oposição à dúvida. Observa que eu estou indo com muito cuidado para poder pautar essas coisas, porque alguém pode falar assim, então o crente não pode duvidar? Eu não estou dizendo isso, porque a dúvida ela é uma dinâmica, ela faz parte do nosso processo de certeza. Então, a dúvida, ela constrói, hoje se trabalha a questão do falseamento, né? Que é muito interessante. A própria dúvida categórica de Descartes é muito interessante, né? A gente usa isso como instrumento do pensar, né? Do cogitar ou do averiguar. E é importante a dúvida. Mas eu estou dizendo aqui, em conceito, que quando eu falo de crença, dizendo que a crença é uma adesão do espírito, ela se realiza sempre por oposição à dúvida. Isso não quer dizer que quem duvida não creia. Não estou dizendo isso. Isso apenas significa que a dúvida é uma tensão, ok? Ela tensiona, ela é uma tensão em relação à crença, porque a crença é a afirmação da certeza. É isso que eu estou dizendo. Então, durante a dúvida, a crença se abala e se torna pensável, questionável, inquirida. Ela se torna posta. E eu vou abstrair para saber dela. Então, se nesse processo, durante esse abalo da crença, durante o questionamento da crença, se a dúvida sobrepujar a crença, então a crença perde o valor. Então, a dúvida é um processo importante, mas se ela vencer, né, então a crença não existirá mais, porque a crença precisa da certeza, da afirmação. Então, ela deixa de existir. Mas se a crença sobrepujar a dúvida, então a crença se fortalece e a tensão que estava antes estremecendo a crença, ela será dissipada pela certeza da fé. Então, é nesse sentido que o escritor de Hebreus, em Hebreus 10, verso 22, 23, 24 até o 25, Hebreus 10, 22, 25, ele argumenta em favor da vitória da crença sobre a inconstância da dúvida, com base em quê? Na confiabilidade daquele que prometeu. Né? Então, quando o escritor de Hebreus está em Hebreus 10, a partir do verso 22, narrando, ele diz algo assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ele está falando da purificação, está vendo os elementos como são fortes, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Observa que essa inteira certeza de fé, que tem confirmação e é estimulada uns aos outros, é a dinâmica da fé em meio à dúvida, ao questionamento e ao crescimento da ideia e da certeza. Então, a dúvida, ela nasce
do conflito do espírito com o julgamento, né? E a crença, ela nasce da adesão do espírito ao julgamento. Então, o conflito da dúvida provoca a suspensão do julgamento. Eu posso distinguir, então, pelo menos duas formas de crença, né? E aqui eu estou terminando essa nossa primeira abordagem, né? Então, uma forma de crença é a crença espontânea. Quando com a necessidade de afirmar, de fixar-se, de harmonizar com certas proposições, sem submeter a crítica ou verificação. Uma crença espontânea. O apóstolo Paulo diz bem assim, em Romanos 4, 20, ele falando de Abraão, ele fala bem assim, Romanos 4, 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Mas também é uma crença ponderada e refletida, que é objeto da nossa próxima consideração. Bem, nós vamos continuar. Pensa nessas coisas. Eu estou junto com vocês. O pastor Valdeir Contaifa, sou um professor, estou aqui na Ásia e estou trabalhando com vocês meus conceitos para depois a gente falar sobre as religiões especificamente mundiais. Obrigado, irmãos. A paz de Cristo.